E eu sou Marcos Início. A gente criou um canal aí, Irmãos Vascaíno, onde a gente vai falar sobre tudo sobre o nosso Vascão, notícias, curiosidades, tudo aí que você imaginar. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E como nosso primeiro vídeo, a gente vem trazer a análise sobre os reforços do Vascão na temporada. A gente sabe que 2021 vai ser um ano muito difícil para o Vasco e a diretoria do Vasco já vem cortando vários gastos. Segundo o GE, como já trouxe, o Vasco reduziu a folha salarial em 35%, ou seja, a diretoria calcula uma economia de 9 milhões anuais para o Vasco. E a gente sabe que o Vasco, com a queda para a Série B, vai perder, estima-se perder uma receita em torno de 100 milhões, então qualquer economia nesse momento de crise é importante. Então, rapaziada, a gente vai falar sobre os novos reforços. A gente sabe que nesse ano de 2021 o Vasco contratou 5 novos reforços aí para reforçar aí na temporada. E o Vasco também, vale ressaltar que o Vasco vem investindo muito na base, muito moleque jogando. A gente viu no início do Carioca os 2 primeiros jogos só com a molecada da base. No terceiro e no quarto já teve aquela no mistão que o Marcelo Cabo estreou, né? Mas só que a gente viu a necessidade enorme de novos reforços, que a gente viu que só os moleques não vão conseguir trazer o Vasco para a Série A novamente. É como o Vinícius falou, né? O Vasco teve muito moleque, mas tem que trazer reforços novos, porque o time, a base não vai aguentar o ano inteiro pressão, essas coisas. Então, e a gente nota que o time do Vasco, desde o ano passado, é sempre aquela mesmice. Justamente. Os caras não tem nenhuma raça e tá faltando algum cara mais cascudo para dar um horizonte para a molecada da base, que tem muito menino bom, mas também tem muito jogador da base que parece que não vai vingar. Então, são 5 reforços que o Vasco trouxe para a temporada. Um deles é o Hernando. O Hernando, que é um zagueiro de 32 anos e tem o seu contrato até o final de 2021. O Hernando foi revelado pelo Goiás, teve passagem da categoria de base da seleção, foi campeão brasileiro da Série B com o Goiás em 2012. E em 2014 atraiu interesse de grandes clubes do Brasil, onde ele foi transferido para a Internacional. E no próprio Internacional ele fez... em 2015 foi titular com o Juan, o zagueiro Juan, que saiu de seleção, e só que em 2016 ele fez dupla de zaga com o Paulão. Certo. Sim, o Paulão. O nosso grande Paulão aí que jogou no nosso Vascão. O Paulão, e onde culminou com o rebaixamento internacional à Série B no mesmo ano. Então, mas aquela coisa, tu fala que ele já foi campeão com o Goiás na Série B, isso que tu disse? Sim. É um jogador que traz, queira não, experiência pro Vasco, porque ele já jogou em vários clubes, Mas isso ele até agora não mostrou o que veio. O Marcelo Alves está muito bem na zaga e poderia ter ficado com o Marcelo Alves, que era um zagueiro mais novo, poderia render mais frutos e que estava muito bem no passado. Uma coisa que eu sempre falei na diretoria do Vasco esse ano foi também isso daí, Era para ter renovado com o Marcelo Alves. Era melhor ter renovado com ele, porque como tu disse, é um cara novo e tem muita bola para jogar, do que com o Hernando, que já é velho e não é isso tudo. Ele combinou com o rebaixamento com o Paulão e depois disso... teve altos e baixos com a torcida e acabou sendo emprestado em 2018 para o Sport. No Sport ele atuou 32 vezes, em 2019 conseguiu ajudar o Sport a não ser rebaixado para a Série B. Só que não teve contrato renovado de empréstimo, teve um litígio com o Internacional e também não renovou, e acabou parando no Bahia, que o Bahia foi o clube que o Hernando jogou antes de ir para o Vasco. O Bahia ele teve 2 temporadas. Só que na reta final do ano passado ele foi titular e conseguiu, juntamente com o Bahia, não cair para a Série B. Mas o Vasco forçou muito a queda, porque o Bahia era um time que merecia para a Série B, o Sport era um time que merecia para a Série B. Só que o Vasco conseguiu ser muito pior que esses times, não conseguiu ganhar os pontos como precisava, perdeu ponto para Fortaleza fora de casa, aquele 3-0 que o Vasco perdeu no primeiro tempo, vergonhoso. Enfim, o Vasco pediu para cair para a Série B. Então, o Hernando é o primeiro reforço. Sabemos que a zaga não é um problema. É um problema e não é um problema vital para o time do Vasco. Então, porque acho que a gente tem o Ricardo Graçali, o Leandro Castanho, que tá numa má fase do caralho, a gente tem que admitir isso. Mas já teve bons momentos com o do Vasco. Ano passado ele teve uma parcela talvez na queda do Vasco. Mas só que o problema principal não é a zaga. A gente sabe que o problema principal é o time todo que não tem essa disposição que a gente espera. Então o Hernando chegou, fez poucos jogos, nem falhou, nem também não mostrou que é um zagueiro que vai ser diferencial. A gente tem que esperar um pouco mais essa temporada para saber se realmente o Hernando vai ser importante na temporada do Vasco. Então, o outro reforço que o Vasco anunciou, juntamente com o Hernando, foi a contratação do lateral Zeca.
O Zeca, ele tem 26 anos e atua pelas duas laterais, como a gente já viu, ele já estreou, fez gol contra, já fez gol a favor, um golaço. E assinou contrato de 1 ano com o Vasco, com a probabilidade de extensão por mais uma temporada. A gente viu que nos primeiros jogos o Zeca mostrou muita técnica, um lateral, como falei, que atua pelos dois lados, chuta bem, já foi um golaço, infelizmente foi aquele gol contra. Mas acontece, coisa de trabalho. Diferente do ano passado, que como a gente viu, a gente tinha o Henrique, né, na lateral, que... A lateral esquerda que então, sofreu bastante, que era... o Neto Borges também quando entrava não resolvia. Outro também que pensava que ia vingar, mas não vingou, era o Neto Borges. A gente já vê um jogo totalmente diferente com o Zeca, um jogo mais ofensivo, às vezes com o Zeca fazendo jogada na lateral. E ele é muito mais técnico, um cara técnico, a gente vê que ele tem um domínio bom da bola, sabe driblar, ele viu contra o Madureira fazendo boas jogadas, parece que tem tudo para recuperar o bom futebol dele. Ele foi campeão olímpico em 2016, né? Surgiu muito bem pelo Santos, foi campeão olímpico em 2016. Viveu sua melhor fase no Santos, como falei, e até se tornar jogador de seleção. Só que o Zeca teve atritos com a diretoria do Santos na época, colocou o clube na justiça por pagamento de salário atrasado, brigou com a torcida e acabou que essa briga com a diretoria do Santos acabou prejudicando a carreira dele. Acabou não jogando, tentou se transferir para outros times, não conseguiu e acabou ficando com essa briga até que o Santos fez uma negociação com o Internacional, o Sacha foi pro Santos em definitivo e o Zeca foi pro Internacional. Só que no Internacional ele não conseguiu atuar bem novamente, foi pro Bahia, também não conseguiu repetir o sucesso. E chega agora no Vasco, que né? É pra ressuscitar mortos aí. O Vasco tende a ressuscitar bastante jogadores nos últimos tempos, até porque a gente só contrata jogador que não tá mais acreditado. Então, o jogador já foi muito bom e agora tá acreditado. Então... Mas o Zeca parece que vai reencontrar então, esperamos no Vasco, isso. né? Então, o Zeca foi o segundo reforço, contrato de produtividade, com tanto o Zeca quanto o Hernando, a diretoria tá com essa política agora. E a gente espera que o Zeca parece ser muito promissor, e a gente espera que o Zeca faça um bom ano, né? Um bom ano com a camisa do Vasco e continue na nossa lateral esquerda. Também o Vasco contratou o Marquinhos Gabriel. Bom pra caralho. 30 anos, defendeu grandes times do país, como o Inter, Palmeiras, o Corinthians. Ele tem contrato também até dezembro. A gente já viu o Marquinhos Gabriel atuando pelo Vasco. Bons jogos, já fez 2 gols, um de falta, que foi meio que sem querer. Mas foi gol, importante é isso. E o de pênalti, e a gente viu que o Marquinhos Gabriel teve partidas que ele tá muito sumido na partida, mas quando ele tocava na bola, ele tem um toque diferenciado, um toque para dar uma enfiada de bola, que foi o último gol do Vasco, o gol do Galazza, que ele enfiou pro Caio Tenório. O Caio Tenório chegou e o Galazza fez o gol. Então, o Marquinhos Gabriel é um jogador de muita qualidade. Às vezes ele fica um pouco sumido do jogo, mas quando aparece ele sabe dar uma dinâmica boa pro jogo. Muitos vascaínos vão me criticar agora, mas a gente já vê ele melhor que o Benítez, tanto em participação, porque o Benítez era aquele cara que participava muito, mas não fazia grande diferença no jogo. Ele já, como tu disse, é diferente, pode ficar sumido, mas quando aparece e mostra porque o problema é que o Benítez também Benítez não se machuca. Pois é, o Benítez tem um problema que não conseguia fazer 2, 3, 4 jogos. jogos. Na reta final do Brasileirão, a gente meio que Benítez sumiu. Pois é, o Marquinhos Gabriel, ele parece que é um jogador, tem um jogador de 30 anos, jogador de experiência, vai ajudar muito na Série B. Espero que ele continue fazendo boas atuações com a camisa do Vasco. Ele já fez 2 gols e dando essa dinâmica no meio do campo, servindo o Cano, servindo nossos pontos. Na última semana o Vasco anunciou mais 2 reforços para o ataque, né? O Léo Jabá e o Morato. Inclusive o pai do Léo Jabá é um grande vascaíno, pelo que a gente viu, então se ele atuar mal, pelo menos tem um cara para puxar ali a orelha dele durante os jogos. Então ele vai ter uma cobrança a mais, né, na equipe. Então. O Léo Jabá é um dos reforços que eu acredito bastante, que ele é um cara jovem. O Vasco, depois que perdeu o Rossi e o Marrone pelas pontas em 2019, o Vasco não conseguiu mais ter jogadores ali pelos lados que façam diferença. O Thales Magno começou bem, mas ultimamente não dá mais pro Thales. Horroroso. Tem que pegar banco até ele... Ver se recupera futebol ou só foi aquela nossa ilusão de que ele jogava bem, mas... O Vinícius, quando entra, também outros só também, corre. Tá podre. O único ainda pelas pontas que talvez dê algum fruto é o Gabriel Peck, que a gente já viu 3 gols ele já fez no campeonato. Ele voltou ele estreou mal no profissional, voltou para a base, ganhou o corpo, foi relançado e agora parece que tem tudo para engrenar. Mas de restante a gente está sem pontas, então é importante essa contratação
O Léo Jabá chega para uma posição considerada carente na última temporada, né? Como eu falei, na última temporada a gente tinha o Thales e o Vinícius que não produziram bem. Chegou o Gustavo Torres também, que foi um desastre. Que a gente foi uma grande ilusão, eu pensava que ele era um grande jogador, mas não rendeu nada também. O Léo Jabá consegue atuar pelos lados, setor ofensivo. E a gente acredita que ele venha para municiar o nosso artilheiro, o Cano, que precisa de uma bola para fazer o gol. Então, A gente precisa desse jogador de lado que puxe Faça contra-ataque, jogue pelos lados, faça jogada pelos lados e cruze pro Cano ali. O Cano não é muito alto, mas sabe, se o Vasco conseguir criar jogadas pelo lado e aquela jogada do lado, rápida pelo lado e jogar rasteiro pro Cano, com certeza ele vai estar ali para finalizar, que ele precisa somente de um toque. O Jabá é cria do Corinthians, surgiu muito bem no Corinthians, foi promovido em 2017 pelo treinador Fábio Carille, foi campeão do Paulistão, foi negociado para um time da Rússia e um ano depois foi vendido ao PAOK por 5 milhões de euros, 20 milhões de reais. Ou seja, um jogador bem promissor que parece que não está vindo bem pelo PAOK na Grécia, mas que tem muita potencial ainda e pode ajudar bastante o Vasco na Série B também. E como a gente disse, o Vasco é esse time que pega esses caras que estão no futebol um pouco abaixo e engana de novo. Lembrando que o Léo Jabá veio para o empréstimo do PAOK. Então, o empréstimo até o final do ano. Caso ele vá bem pelo Vasco, existe uma taxa de vitrine. Caso ele venha a ser vendido, o Vasco pode ganhar um percentual em cima. E os salários vão ser totalmente pagos pelo PAOK. E a última contratação que foi apresentada nos últimos dias foi o Morato, né? O atacante emprestado pelo Red Bull Bragantino até dezembro. O Morato é um atacante de 28 anos. Ele na coletiva de imprensa dele disse que pode jogar tanto pelos lados quanto como centroavante. Mas como a gente sabe que a gente já tem o Cano como o nosso centroavante titular, ele pode ser o reserva do Cano ou assumir a titularidade na ponta, que ainda está muito aberto. Talvez o Jabá venha com status de titular, ganhe uma ponta. O Gabriel Peck vem muito bem, talvez ganhe a outra. Ou o Gabriel Peck e o Morato podem brigar por essa outra ponta que a gente está falando. Deveria testar o Morato na ponta e deixar o Gabriel Peck de reserva assim mesmo para qualquer coisa. Eu prefiro o Gabriel Peck, ele vem na crescente, já fez 3 gols, então quanto mais ele tiver em campo, mais confiança ele vai ganhar. Prefiro que se mantenha. Eu já tenho medo que ele se queime, não sei. Alguma parte não, mas vamos ver. Então, a carreira do Morato, ele tem 28 anos, ele começou a se destacar no cenário nacional pelo Ituano em 2016. Teve depois recepções tanto na Série D e no Paulistão. E o seu desempenho ele levou ao São Paulo. Ele jogou no São Paulo por empréstimo, só que não teve muito sucesso. Em 2018 ele voltou a ser emprestado para o Sport também, só que não conseguiu se destacar. E teve que retornar ao Ituano em 2019, onde voltou a fazer boas apresentações pelo Campeonato Paulista e acabou despertando o interesse do Bragantino. O Bragantino, um time de grande investimento, acabou levando ele para disputar a Série B. E aí sim, ele participou bem da campanha de acesso do Bragantino para a Série A, acabou se destacando pelo Bragantino, só que quando o Bragantino subiu para a Série A, o Bragantino investiu em vários reforços de peso e o Morato acabou ficando no banco e não ajudando tanto o Bragantino na Série A. Então ele vem como um jogador que já disputou a Série B, um jogador com experiência na Série B e com experiência de sucesso, trouxe o Bragantino para a Série A, então ele vem com essa caça para tentar ajudar o Vasco ao acesso, porque a gente sabe que a Série B vai ser dificílima. E a gente precisa desses jogadores experientes para mesclar com a categoria de base para tentar o Vasco que é a obrigação do Vasco subir a Série A novamente. Não vai ser fácil, mas a gente tem essa obrigação de voltar à Série A. Então é isso, o Vasco trouxe 5 reforços para a temporada e desde o início da temporada o Vasco já acertou várias saídas de jogadores, né? O Fernando Miguel foi para o Atlético Goianiense, emprestado. Eu vou dar minha opinião sobre o Fernando Miguel, também vou muito criticar bastante. Eu preferia que ele ficasse no lugar do Lucão, porque até agora não teve nenhuma manifestação sobre alguma contratação de goleiro. Mesmo o Fernando Miguel sendo um pouco falho, ele era um bom goleiro. Inclusive, eu acho que a atuação dele é melhor que a do Lucão. Ultimamente eu vejo o Lucão... na minha opinião, acho que o Lucão tem muito potencial, mas só que não está preparado para ser titular. Mas em contrapartida, o Fernando Miguel também não dá mais para continuar no Vasco. O Fernando Miguel salvou o Vasco naquele tempo
2019, que foi uma defesaça contra o São Paulo. Do Rodrigo Caio, uma cabeçada, salvou, ajudou o Vasco a permanecer na Série A. Só que ano passado ele vem em altos e baixos, em muitos jogos ele tinha bolas que eram defensáveis e ele acabou tomando gol. Então desgastou muito com a torcida e eu acho que ele deveria ter saído como saiu. Só que o Vasco vai ter que buscar um goleiro novo no mercado, porque o Lucão parece que não vai segurar a pressão. Talvez a gente esteja enganado, porque a gente ainda está no início do Carioca. Talvez ele ganhe corpo nos próximos jogos. A gente viu que nos últimos jogos ele não falhou em nenhum gol. Ele falta confiança na saída de bola, às vezes a gente tem essa confiança nele, mas talvez esse início do Carioca ele ganhe confiança, consiga ganhar moral e acima de vez a titularidade a gente não precisa. Mas provavelmente o Vasco vai ser um goleiro para substituir, ficar na reserva do Lucão, ou para realmente assumir. Outro que saiu foi o Iago Pikachu, que fez 4 temporadas pelo Vasco, o maior lateral artilheiro. Gustavo Torres também, que fez nada. Jogou 4, 5 partidas e também saiu. Léo Gil também, que foi outro também que iludiu o torcedor. Começou bem, mas depois desandou. Errou tudo. O Benítez, que foi pro São Paulo. No início foi um grande jogador, ajudou muito o clube, depois ajudou também, só que depois o problema é que o Vasco não ficou na Série A. Talvez se o Vasco ficar na Série A, o Benítez teria continuado no Vasco, mas eu creio que não vai ser uma perda tão grande porque... Por causa do Marcos Gabriel. Nem por causa disso, porque o Benítez, como jogador em si, ele tem uma histórica de lesões, ele não aguenta jogar bastante jogos. Então, talvez por isso não vai ser tanta falta e a gente viu que pode ter algum jogador para suprir. O Igor Catatal, que também teve boas atuações em algumas. Só que não teve tanta oportunidade de jogo. E pode ir como o Vasco tem muito garoto, e Catatal seria só mais um a estar ali no Vasco, então... Foi até que bom a saída dele. Não vai fazer tanta falta. O Marcelo Alves, na minha opinião, deveria ter ficado. Deveria ter renovado. Teve grandes atuações, melhores que a do Castanho na temporada passada. Então ele era um grande zagueiro que poderia ficar aí na Série B, mas... Na minha opinião, ele foi o melhor zagueiro do Vasco ano passado. Porque o Castanho teve um ano terrível. O Ricardo Graça teve altos e baixos. Também foi um zagueiro altos e baixos. Teve um bom ano, né? Apesar do Vasco ser rebaixado. O Miranda começou bem, mas depois não. Todo jogo que entrou o Vasco foi goleado na era Pinto. Então, para mim, o Marcelo Alves foi um zagueiro muito sólido que o Vasco poderia ter aproveitado mais. E o Caio Monteiro também, que saiu, que foi uma revelação. Muito tempo que o Caio Monteiro subiu, se machucou, foi pro Paraná e nunca deu certo no Vasco, então saiu. Aí temos o Erlen, Neto Borges, Henrique, Marcos Júnior e Lucas Santos, que estão fora dos planos do Vasco, o Vasco não vai usar. Que também não fizeram. Então com férias estendidas. O Erlen tem um salário exorbitante para a atual conjuntura do Vasco, são 200 mil. É um jogador que não ajuda 200 a 300 mil. Partida alguma, jogador velho já. Podre. O problema é que ninguém quer, quando os times que estão interessados em ver o salário do Erley dão para trás, porque não querem pagar o que o Vasco está pagando. O Neto Borges, que a gente esperava bastante para ele ser o substituto do Henrique, teve uma ou duas partidas no início que ele chegou, que ele jogou bem, mas depois deslanchou também. Foi reserva do Henrique. O cara ser reserva do Henrique é algo bem complicado, rapaziada. Talvez ele fique para ser o reserva do Zeca, talvez o Vasco não precise do tanto assim, lateral, talvez ele fique. Difícil. Talvez com o Marcelo Cabo, talvez numa outra estrutura de jogo, talvez talvez ele possa ajudar ainda o Vasco como reserva. Enfim, talvez fique. O Henrique não dá mais. Outro já tá na hora de sair. O Marcos Júnior, que em 2019 foi um jogador que ajudou. Em 2020 não vimos isso. Não dá. Com o Luxemburgo em 2019 ele conseguiu atuar bem. Só que em 2020 ele não conseguiu atuar. Não conseguiu continuar. Então eu creio também que é um jogador que o Vasco pode se desfazer, que não vai fazer falta. O Lucas Santos, que a gente se esperou bastante quando ele subiu da Copinha, não sei pela estatura talvez, nunca conseguiu desempenhar o que ele tinha na base no profissional. Acabou sendo emprestado para a Rússia, não fez sucesso, voltou. E fica nessa indecisão. Ninguém sabe se o Lucas Santos vai continuar ou se realmente o Vasco vai emprestar.
porque é um ativo do clube, foi um cara que surgiu bem. Então fica essa decisão. Talvez seja um jogador que possa ser aproveitado no Vasco, mas como esse ambiente de pressão do Vasco está tão grande, fica difícil ele continuar no Vasco. Talvez o melhor seja um empréstimo para ele novamente, para tentar ganhar corpo, tentar se destacar para daqui a 1 ano, 2 anos, voltar ao Vasco mais experiente, mais cascudo. Esses são jogadores que estão fora dos planos e com férias estendidas, e o Vasco espera resolver a situação com eles para talvez economizar mais um pouco na folha de pagamento, para trazer mais reforços para a Série B. Que eu como torcedor e que assiste jogos do Vasco, eu vejo que o Vasco precisa urgentemente de volantes, realmente volante de marcação, que a gente não tem no elenco nenhum volante de pegada. Nosso volante, a gente já assiste os jogos, os volantes são aqueles volantes que jogam mole, erram bastante passes, não tem aquela força física, aquele vigor. Inclusive... Ainda mais uma Série B, que a Série B a gente precisa disso, precisa de raça, vontade, e o time do Vasco tem que aprender a dar mais um sangue, a jogar com vontade. Então seria bom trazer volantes. Inclusive existiu rumores que o Desaldo, que fez uma passagem no Vasco em 2018, que ele poderia voltar, ele tem vontade de voltar a jogar o clube, ele seria uma boa contratação nessa Série B. O Desaldo da Argentina, a gente sabe que os argentinos são bem raçudos, mas a gente precisa disso, de um volante líder. Então é isso, galera. A diretoria do Vasco ainda trabalha para incorporar mais reforços para o elenco. A gente sabe que o elenco ainda é muito cru, muito jogador novo. Então a diretoria está procurando jogadores com mais experiência para ajudar nessa Série B, que vai ser bastante difícil. E a gente espera que chegue mais reforços para o Vasco ao decorrer desse Carioca, para a gente chegar mais preparado para a Série B. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram aí, já deixa um like, se inscreve no canal que vai ajudar bastante aqui a gente. A gente vai começar a postar esses vídeos com frequências, como eu falei no início, giro de notícias, novas contratações, pós-jogos do Vasco. E é isso daí, rapaziada. Tamo junto, um abraço. Então, deixe seu like, como ele falou, compartilhe para seus amigos, compartilhe com um amigo vascaíno. Quanto mais gente acompanhando nossos vídeos, mais vídeos com frequência a gente vai trazer, como falou, notícias, análise de reforços, análise do elenco, análise pós-jogos. Então é isso, compartilhe, deixe seu like e tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Pessoal da Vasco.